Irmãos me expulsaram do inventário por ser pobre. A frase caiu na sala do cartório como uma pedra num lago calmo. Ondas de sussurros, olhares desviados. Alguns que seguraram o riso e outros que não se deram ao trabalho. Eles não sabiam que o testamento era meu. Essa mesma sala, horas depois, teria a prova escrita de que o preconceito deles estava errado. Imagine você entrando num lugar onde os nomes são discutidos, onde se medem valores por fotos antigas e por contas bancárias, e descobrir que, por simplesmente não ter o mesmo terno, o mesmo carro, a mesma postura, você foi posta de lado. Foi isso que aconteceu com a Lisa, nascida numa casa de paredes claras e de poucas posses. Cresceu com as mãos calejadas pelo trabalho e com a decisão firme de nunca envergonhar a própria origem. Seus irmãos, Rafael e Cláudia Meno, sempre se preocuparam mais com a aparência do que com a substância. Quando o pai faleceu, a casa que sustentara a família por décadas virou matéria de disputa. O inventário, palco de uma batalha que ninguém havia pedido. Ela tentou entrar na sala do inventário com a calma de quem já havia perdido coisas antes e sabia que dignidade não se mede em cifras. Mas foi recebida com o tipo de desprezo que corrói. Você não tem nada a ver com isso, disseram. Deixe-nos cuidar do que sobrou. Não foi um pedido, foi uma expulsão. Não foi apenas administrativa. Foi pública, como se alguém tivesse puxado um cobertor para que a verdade ficasse à mostra. Eles decidiram que a Lisa era irrelevante, porque a aparência dela não combinava com o valor que eles imaginavam para si mesmos. Naquele dia o portão do cartório pareceu menor do que o mundo que a rejeitava. Ela saiu sem protestar. Não porque fosse fraca, mas porque sabia que havia um preço a pagar pela fúria e pela pressa quando a justiça está por um fio, o próprio caráter. Ficou com o que sempre teve, o uso das próprias mãos. A fé silenciosa e a certeza de justiça tardia, não imediata. A vida de Alisa não se desfez por causa da expulsão. Pelo contrário, aquilo fez com que ela respirasse mais fundo e ajeitasse o dia. Voltou para a casa pequena, para o trabalho na costura que mantinha. Para as visitas aos vizinhos idosos, para os pequenos favores que não davam manchetes, mas mantinham vidas de pé, havia. Ali, um tipo de riqueza que não se mede em escritura, a constância. Ao invés de retaliação, escolheu serviço. Ao invés de discursar, costurou e ouviu. Foi a mesma mulher que, aos sábados, ajudava a senhora da esquina a carregar compras e que, às noites, recitava histórias aos netos dos vizinhos para que dormissem seguros. Pequenos atos, repetidos, que não se enquadram bem nas capas de jornal, mas que mudam os corações. Enquanto isso, fora do olhar de Alisa, o teatro da casa grande começava a desabar. Rafael e Cláudia, cheios de pressa e de orgulho, ocuparam o espaço deixado por ela, tomaram decisões rápidas. Dividiram móveis, venderam objetos de valor sentimental por impulso. Mostraram ao mundo que, sem o peso da paciência e da prudência, o que parece sólido se desmonta. A casa, que deveria ser lembrança e alento, virou fonte de desentendimentos. Uns trouxeram amigos para avaliar valores. Outros, dívidas que tinham sido escondidas, vieram à tona. O brilho do terno e da aparência não conseguiu cobrir a rachadura que nasce quando a ganância substitui o amor. Em festas na vizinhança, alguns comentavam, eles estão se dando tão bem, mas os boatos mascaravam algo que o tempo desmascararia. Decisões tomadas na pressa, corrupção de relações, amizades que eram apenas reflexo das conversas à mesa. Pequenas cenas foram se somando, uma conta bancária usada sem cuidado. Uma promessa de pagamento que não se cumpriu, uma discussão em plena rua que fez o nome da família rodar. Enquanto isso, ao passar dos meses, Alisa continuava seu caminho cotidiano menos mais pobre no bolso, mais rica em integridade. Nem tudo ali era silêncio absoluto. Havia quem notasse. A vizinha, Dona Marta,
que havia recebido um pedaço de bolo que a Lisa fez em dia de festa. O apontador de costura que lamentava ter perdido a clientela por causa da fama da família. O jovem que havia sido ajudado por Alisa a terminar o curso. Esses pontos de luz, aparentemente pequenos, eram testemunhas de uma vida que resistia. Em contraste, o brilho ostentado pelos irmãos era passageiro. Dependente do aplauso alheio e, quando este faltou, mostrou-se frágil. Então surgiu uma pista que ninguém esperava, um envelope lacrado. Esquecido por décadas, encontrado dentro de um velho baú que havia sido deixado no sótão. O baú, repleto de fotografias e de papéis amarelados. Era fruto de uma limpeza que Rafael fizera às pressas ao tentar organizar para vender a casa mais rápido. Entre as fotos e as cartas, um daqueles documentos que parece comum até ser lido. Um advogado que trabalhava no inventário, atento, foi quem notou a assinatura antiga e o selo que acompanhava. Não era apenas um bilhete qualquer. Havia ali algo que poderia mudar o rumo da partilha. A notícia correu como um vento estranho. Nada anunciado, nada esperado. Alguns se entreolharam com expressão de dúvida. E se não for o que parece? A dúvida era uma fresta pela qual a verdade poderia passar. O documento foi apresentado formalmente, sem alarde, porque no cartório as formas importam e porque a justiça, mesmo que tardia, prefere não tropeçar em procedimentos. Ainda assim, o ambiente estava carregado, curiosidade, medo e aquele incômodo do orgulho diante da possibilidade de erro. No dia designado para a sessão em que o documento seria analisado, a sala parecia menor que a pressão no peito de alguns presentes. Havia murmúrios. Será que alteram a vontade de alguém assim? Um dos irmãos, vermelho de raiva, tentava buscar alternativas para refutar aquilo que poderia lhe ser visto como perda. Alisa, por sua vez, entrou quase como quem vai ouvir um sermão com calma, olhar aberto, mãos quietas. Não esperava espetáculo. Esperava a verdade. Quando abriram o envelope, o som foi simples, o papel ao ser desdobrado. O ranger da madeira da mesa do cartório, o sussurro involuntário de quem lê uma declaração de último esforço. A cláusula que ali se encontrava era curta, direta, e carrega em suas poucas palavras o peso das razões do falecido. O advogado, com voz controlada, leu um trecho que, no entanto, soou como se iluminasse a sala inteira, a quem sempre esteve comigo nos dias difíceis, que cuidou da casa e dos pobres. Deixo a responsabilidade de administrar os bens, por saber que seu coração é fiel ao que é justo e ao que é bom. Foi aquela sentença de surpresa. Não se tratava apenas de bens. Tratava-se de reconhecimento por escolhas silenciosas. Pelo cuidado que não aparece nas festas nem nas fotografias elegantes. No rosto de Rafael e de Cláudia, o choque se estendeu como uma mancha. Palavras que antes eram ditas com desprezo precisaram ser engolidas. Alguns que estavam na sala prenderam a respiração. Outros pensaram nas vezes que viraram o rosto para não ver a Lisa passar. A reação dos irmãos foi imediata e humana. Tentaram argumentar. Balbuciaram que o documento poderia ser contestado, que precisava de autenticação, que havia outras versões. A pressa deu lugar a desculpas, mas a plateia já havia ouvido. O estrago moral, o dizer que alguém é indigno pela aparência, não se desfaz só com papéis. Ainda assim, havia um momento em que o silêncio exigia uma resposta maior que a indignação. A Lisa ouviu o trecho com a serenidade de quem já sabia que a vida nem sempre é justa no agora, mas que a justiça tardia é pedra que confirma o fundamento. Ela poderia levantar a voz, apontar dedos, exigir que se fizesse justiça punitiva. Mas então lembrou das mãos que um dia amparou, do conselho que dera aos filhos dos vizinhos. Das refeições partilhadas sem expectativa de retorno. Havia um tipo de vitória que não precisava humilhar, a restauração que cura mais que a punição. Foi o que fez. Ao final da leitura, respirou e falou.
Suas palavras foram simples, suficientes para desmontar qualquer desejo de espetáculo. Não vim para humilhar ninguém, disse. Vim para aceitar o que foi escrito. E, se for possível, vim para pedir que possamos agora reconstruir o que foi quebrado. Houve quem aplaudisse em silêncio. Houve quem virasse a cara. Mas o que ficou claro é que o documento não só reconhecia direitos, ele convocava uma escolha ética. A Lisa poderia ter usado a situação para mostrar superioridade. Poderia ter destacado os erros dos irmãos, expor suas falhas. Havia, naquele momento, uma terceira via, aceitar com humildade e estender um convite sincero a reparar o que foi desfeito. A reação da comunidade foi imediata, conversas nas portas de casa, rezas nas esquinas, comentários na padaria. Alguns se aproximaram de Rafael e de Cláudia com olhares que misturavam pena e reprovação. Alguns, que antes os admiravam por vitórias fáceis, agora viram em silêncio as consequências da pressa e do orgulho. A fama se desfaz com a mesma rapidez com que se constrói quando é baseada apenas em fachada. Aqueles que haviam zerado o valor humano em função do que reluziam perderam o que julgavam ter ganho: respeito. Mas a história não terminou num tribunal de humilhação. A verdadeira virada estava na escolha de Alisa, que preferiu reconciliação à vingança. Decidiu administrar os bens com cuidado. Priorizou consertos necessários na casa onde a família vivera por anos. Assegurou que benefícios chegassem a quem mais precisava e procurou restituir aquilo que fora vendido por impulso, não por rancor, quando possível, mas por negociação honesta. Fez uso da autoridade que lhe fora dada para praticar justiça, não para infligir dor. A decisão dela foi clara: restaurar a dignidade que o orgulho havia rompido. Dessa escolha vieram consequências práticas e espirituais. Na comunidade, a postura de Alisa reconstruiu confiança. Algumas pessoas se aproximaram novamente, outras mantiveram distância. Rafael e Cláudia, confrontados com o espelho dos próprios atos, atravessaram dias de silêncio. Arrependimento é um caminho caro, pede trabalho, pede humildade pública, exige a reconstrução do que foi quebrado. Em algumas conversas, eles buscaram desculpas. Em outras, não sabiam por onde começar. Alisa, por sua vez, estendeu a mão em propostas concretas de reparação, menos nem todas foram aceitas de imediato, mas a porta ficou entreaberta. Há uma lição forte aqui para quem assiste: o que se planta por orgulho dificilmente floresce em paz. A comparação, quando usada como arma, destrói laços. Julgar alguém pela aparência é construir um tribunal com base em sombras. A verdadeira medida da pessoa está nas escolhas repetidas, nas manhãs em que se levanta para trabalhar, nas mãos que socorrem sem notícia, nos silêncios que são preenchidos por atos de cuidado. O tempo, que parecia invisível, foi o agente que revelou tanto o erro dos irmãos quanto a fidelidade de Alisa. Ao final, o cartório foi apenas um palco. O que ficou foi a lição de que injustiça pode ser corrigida, que a verdade aparece, mesmo que tarde. E que a vitória que corta menos é a que cura mais. Alisa não usou sua posição para humilhar. Usou para ministrar cuidado e para convidar à reparação. Isso não apagou o dano sofrido, menos nada faz isso de modo instantâneo, menos, mas iniciou um caminho de reconstrução, com passos lentos e firmes. Se você já passou por algo parecido, sabe a tensão entre querer reagir com raiva e escolher responder com dignidade. A reação que preserva a alma nem sempre é a mais ruidosa. É, muitas vezes, a mais paciente. Não é fácil quando somos rejeitados pelo próprio sangue, quando pessoas próximas julgam e expulsam. Mas há poder na paciência honesta, no trabalho silencioso e no coração que não busca vingança. Lembre-se, humildade não é fraqueza. É força que resiste ao soco do orgulho. Justiça pode tardar, mas não falha em revelar. E quando a verdade finalmente aparece, ela pede não só reparação,
mas também sabedoria para lidar com o que resta. Em vez de desejar a ruína de quem feriu, há uma coragem maior em reconstruir, e é essa coragem que deixa a marca de uma vida íntegra. Se esta história tocou você e fez lembrar de alguém que foi julgado por aparência, curta este vídeo e inscreva para que mais histórias de dignidade e justiça possam alcançar outras pessoas. Partilhe com quem precisa ouvir que o silêncio fiel e o trabalho de amor têm valor real. Agora, antes de encerrar, reflita comigo por um momento. Quantas vezes deixamos de ver o valor de alguém porque não combinava com o nosso padrão? Quantas vezes a pressa por reconhecimento nos impede de agir com justiça? A vida de Alisa nos lembra que o tempo é juiz e a consciência, um espelho. Quando escolhemos a bondade persistente, plantamos sementes que, muitas vezes, florescerão quando ninguém mais espera. Finalmente, uma breve palavra de oração. Senhor, dá-nos olhos para ver além das aparências, mãos para socorrer sem esperar retorno e coragem para escolher a reconciliação quando nos é possível. Que a nossa dignidade seja preservada na humildade e que a justiça, quando tardia, nos encontre prontos para cuidar e para perdoar. Amém. Se essa história mexeu com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que dignidade vale mais que opinião alheia. Conte nos comentários. Você já viveu algo semelhante? Escreva: eu ouvi. Sua palavra pode confortar outra pessoa que também foi diminuída.